Em pouco mais de 2 anos, a Prefeitura investiu na melhoria da estrutura de mais de 260 escolas e creches, instalando ar-condicionados, reparando pisos, recuperando a rede elétrica, renovando a pintura e muito mais, por todos os bairros, por todo o Recife. Boa estrutura, ar-condicionado, vou trabalhar, vou tranquila. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para resolvermos algumas questões desse novo fascículo. Fascículo bem interessante porque ele trabalha bem a competência, né, da área de número 6, né? Tabelas, gráficos, estatística. Então vamos lá para algumas questões? A nossa primeira questão do fascículo, ela diz assim: considere que em Geometrix, a população economicamente ativa acima de 50 anos apresenta o comportamento percentual da tabela a seguir em relação à população total da cidade. Você percebe aí, a 1970, essa população de 50 anos, ela representava 6% da população total, em 1990, 9% e assim sucessivamente. Admita que, a partir de 2030, o comportamento de crescimento da população economicamente ativa seja linear. Não esquece, marca essa parte do seu texto. A partir de 2030, o comportamento seja linear. Desse modo, em 2090, essa porcentagem será de quantos por cento? Então, observemos aí no nosso texto. Você percebe que em 2030, a porcentagem representada na tabela é de 17%. Em 2050, a porcentagem de 22%. Reflete comigo, de 2030 para 2050, há uma passagem de 20 anos. E nesses 20 anos, o crescimento percentual, vamos lá, de 17% para 22%, cresceu 5% em 20 anos. Então, que tal fazermos essa questão pulando de 20 em 20 anos? 2050, 22%. Se andarmos mais 20 anos, pararemos em 2070. O crescimento será de mais 5%. 22 mais 5, 27%. Se andarmos mais 20 anos, 2070 mais 20, 2090, que é o que a questão quer, a gente tem que fazer mais um acréscimo de 5%. Ou seja, 27 mais 5%, 32%. A resposta encontrada no item A. Então, uma questão bem simples, né, de função linear, a partir de uma tabela, onde você percebe que a cada 20 anos, um acréscimo de 5%. Então, você anda de 20 em 20, acrescentando 5%, 5%, até chegar em 2090. Ok? Tenho certeza que você faz essa questão bem fácil. A segunda questão, ela diz assim: o gráfico a seguir mostra o crescimento na população do número de baleias desde 1987, ano em que foi introduzida a Lei de Proibição da Caça às Baleias e Golfinhos. Você percebe aí uma tabela, um gráfico, né, intitulado Salvas pela Lei, que ele representa o crescimento do número de jubartes no litoral brasileiro. Então vamos lá. Considerando o gráfico linear a partir de 2008, não posso esquecer, a partir de 2008, linear. Em 2020, a população de baleias será de... Então vamos lá. A cada 4 anos, um acréscimo de 2.200. De 2012 a 2020, nós temos 8 anos, ou seja, o dobro desse acréscimo de 4 anos. Então, o dobro de 2.200, 4.400. Pegamos o último valor, o de 2012, que é 11.500, e somamos os 4.400. Nossa resposta, não esqueça, marque aí no seu fascículo o item B de bola. Vamos à nossa terceira questão. Ela diz assim: o trabalho infantil é um grave problema no Brasil. Suponha que no mapa a seguir tem-se, nas diversas regiões do país, a indicação da porcentagem da população trabalhadora infantil em relação ao total de crianças da região. Você percebe o nosso mapa do Brasil dividido nas regiões e em cada região a sua porcentagem. Se a população infantil do Centro-Oeste é de 4,5 milhões de crianças,
O total de crianças trabalhadoras nessa região é de aproximadamente, uma questão bem simples, não é, pessoal? Se eu tenho uma porcentagem e tenho um total, você tem que fazer só uma aplicação de porcentagem em relação ao total. Qual é a porcentagem da região centro-oeste? Observa no teu mapa, 31,2%. Então, você vai pegar o seu caderno, o seu material e vai escrever 31,2% de 4,5 milhões. Lembre que você vai fazer um produto. 31,2 dividido por 100 vezes 4,5 milhões, o que vai nos dar um total de 1.404.000. Bem simples essa questão, não é? Então, você marca aí o item B de bola para a terceira questão. Nossa quarta questão, ela diz assim: considere que 36.000 candidatos comparecem à primeira etapa de um vestibular na Universidade Federal do Ceará, a UFC. Nessa etapa, foram propostas 8 questões de múltipla escolha de matemática. Um levantamento estatístico sobre essa prova foi transcrito no gráfico a seguir, no qual cada coluna registra o percentual do número de candidatos que acertaram a questão correspondente. Você percebe no gráfico, porcentagem de acerto por questão, percentual, na primeira questão 45%, na segunda 40% e assim sucessivamente. Ele pede: calcule o número de alunos que acertaram a terceira questão. Ora, se observarmos no nosso gráfico, a terceira questão, a porcentagem alcançada é de 25%. Então, o que eu tenho que fazer? Total de alunos, 36.000. Na terceira questão, 25% foi a minha porcentagem de acerto, ou seja, 25% do total de alunos acertou a terceira questão. Então, você também faz uma conta simples na quarta questão. Você pega 25% do total de alunos, que é 36.000. Quanto vale 25% de 36.000? Ora, calcular 25% é a mesma coisa que dividir por 4, porque se simplificarmos o 25 pelo 100, nós teremos 1/4. Então, basta pegar os 36.000 e dividir por 4, o que nos dá 9.000. E você vai marcar na nossa quarta questão o item A, ok? Vamos à quinta questão. O gráfico da figura a seguir apresenta dados referentes às faltas diárias dos alunos na classe de uma escola em determinado tempo. Você percebe aí um gráfico de barras, né? Eu tenho aí número de dias e a relação com o número de faltas por dia. Analisando-se esses dados, ocorreram quantas faltas por dia? É o grande desafio da quinta questão. Ora, quantas faltas por dia? O que eu tenho que tomar cuidado? E aí fica uma dica para esse estilo de questão. Muitas vezes, alguns alunos, algumas pessoas costumam somar os dias pelo eixo Y, mas tome cuidado, faça barra por barra. Como assim, Cleiton? Você vai fazer a primeira barra, você percebe que 8 dias, nenhuma falta. Então, 8 vezes 0, número de faltas. E nós vamos fazendo um acréscimo barra por barra. Olha para a segunda barra, nós temos aí, em 5 dias, uma falta. Então, 5 vezes 1. Na terceira barra, nós temos 3 dias, 2 faltas. Vá anotando aí no seu material. Na nossa quarta barra, 6 dias, 3 faltas. Na nossa quinta barra, 2 dias, 4 faltas. E na nossa última barra, 3 dias com 5 faltas. Se fizermos todos esses produtos e a soma, fica bem fácil perceber que nós vamos obter 52 faltas em 27 dias. Total de dias são todos os fatores, como se fossem os pesos de cada falta. Você soma. E os produtos somados, você vai encontrar 52 faltas em 27 dias. E aí você pega o seu material e marca o item E. Ok? Vamos à sexta questão? Ela diz assim: o gráfico a seguir mostra a prevalência de obesidade da população dos Estados Unidos na faixa etária de 20 a 74 anos para mulheres e homens e de 12 a 19 anos para meninas e meninos. Você percebe em um gráfico, porcentagem, cada barra verde, mulheres, a lilás, homens, a laranja, meninas e a azul, meninos. De acordo com os dados apresentados nesse gráfico, então, nós vamos olhar item a item e analisar qual é o mais coerente de acordo com o gráfico. Vamos ao item A. Ele diz assim:
De 1960 a 2002, em média, 30% dos homens estavam obesos. Você percebe que esse item é falso. Se você olhar para os homens, que são as barras lilás, né, você vai perceber que nenhum percentual de homens obesos superou ou atingiu 30% no período. Logo, a média aritmética não pode ter esse valor. Você conhece bem média aritmética. Se nenhum valor atingiu os 30% ou superou, não tem como eu atingir essa média, né? Porque a média, ou eu tenho valores iguais ou superiores para compensar os inferiores. Como não tivemos, você pode marcar com convicção que o item A ele é completamente falso. Já o item B ele diz assim: a porcentagem de meninas obesas no período 1999 a 2002 era o dobro da porcentagem de meninas obesas no período 1988-1994. Esse item ele também é o item falso. Você vai observar o seguinte: no período de 88 a 94, o percentual de meninas obesas está em 10%. E em 1999 a 2002, esse percentual é inferior a 20%. Por isso que o item B ele é um item falso. O item C ele diz assim: no período 99-2002, mais de 20% dos meninos estavam obesos. Também é um item falso. Por quê? Porque no gráfico, se você observar bem, nesse período, ele registra um percentual em torno de 15%. Se ele registra um percentual em torno de 15%, eu não posso afirmar que mais de 20% dos meninos estavam obesos. Concorda comigo? Vamos lá para o item D? No item D ele diz: no período 99 a 2002, mais de 50% da população pesquisada estava obesa. Também é um item falso. Por que é um item falso? Porque não foi informado o quantitativo de pesquisados em cada faixa. Logo, eu não posso concluir essa informação porque não foi informado em nenhum momento no gráfico. E lembre-se, ele fala de acordo com o gráfico. Então, se não foi informado com o gráfico, não posso considerar essa afirmativa como verdadeira. Vamos lá para o item E. A porcentagem de mulheres obesas no período de 84 a 94 era superior à porcentagem de mulheres obesas no período 76 a 80. Isso é o verdadeiro, né, pessoal? Porque se você observar no gráfico, no período de 88 a 94, o percentual de mulheres obesas está na faixa de 35%, superior ao de 76 e 80, que está na faixa de 25%. 35% superior a 25%, ok? Tenho certeza que você vai se dar muito bem com todo esse fascículo e em todas as questões que você encontrar referentes a tabelas e gráficos, você vai tirar de letra. Boa sorte e tudo de bom.